Vamos ver se agora melhora. Porque às vezes é o ponto, né? É. Ela tem que esperar o pessoal entrar. Bom, Hum, posso sair? pode. Pessoal, boa noite de novo. Você vê essa coisa do sítio, eu amo o sítio. E mais algumas coisas a gente perde aqui. A conexão tá ruim, continua ruim. Me falem. Pra ver se a gente segue aqui. Ou se eu vou ter que gravar e depois disponibilizar pra vocês. Tá. Ellen, a conexão, o seu joinha foi. Ah, tá ótimo agora? Agora sim? Ó. Então eu mudei aqui o lugar. Fui pro. Mudei, agora tá melhor? Então vamos lá. Vamos torcer pra seguir assim. Bom, então, boa noite. De novo. É, a ideia aqui é nós falarmos um pouco, né, dar um rápido overview ali do, do encontro 5 que algumas pessoas não puderam ver e eu não consegui, não deu para subir, né, pela falha que teve no material e falar sobre hoje é o último tópico do curso, no introdutório, são os frutos da meditação. Tá? Aí na semana que vem a gente tem um encontro extra que é sobre oblatos, né? Para pessoas que estiverem interessadas nesse caminho específico. Ai, que bom que agora tá ótimo, Márcia. Bom, então vamos seguir aqui, que é sempre melhor, né? Falar com vocês juntos do que gravar, depois não ter a interação e tudo mais. Bom, então é o seguinte. No encontro passado, só para dar uma estrutura aqui, nós começamos o primeiro encontro sobre o que é meditação. Depois, oi Débora, tudo bem? Oi Dai, Isabel, Aline, Shirley, oi para todo mundo. O primeiro encontro foi sobre o que é meditação. Depois, o segundo encontro foi sobre John Main, São Bento. O terceiro encontro foi sobre as raízes da meditação cristã. O quarto encontro foi sobre a roda da oração. Nós falamos sobre todos os tipos de oração e como que a... Oi, Raquel, tudo bom? Como que a gente encaixa ela dentro da tradição cristã, a meditação em si. E o encontro passado foi um dos temas mais desafiadores. Que bom, Isa, agora deu certo, hein? Foi um dos temas mais desafiadores, que era o deixar o eu para trás. Alguns de vocês estavam lá nesse encontro da semana passada, mas muitos me mandaram mensagem durante a semana pedindo para que eles queriam ver o encontro 5 e pelo problema que eu tive de gravação, não deu para disponibilizar. Então eles pediram para dar um rápido overview. Então eu vou falar rapidinho do encontro 5 e aí a gente entra no tema do encontro 6, tá bom? Então vamos lá. No encontro 5 é o tema deixar o eu para trás, que é um dos temas mais desafiadores, o Don Lawrence fala, para os ocidentais, né? Porque nós vivemos numa cultura materialista, muito focada no autocentramento, né? Na autopromoção, na autofixação. Então, quando fala de deixar o eu para trás, assusta algumas pessoas, né? Porque, no geral, a gente tem uma cultura de entrar ou fazer coisas para ganhar, né? E não para perder, né? Então, deixar o eu para trás pode assustar. Eu estou pensando em vir, é um passo aqui pro lado só para apoiar esse celular, mas o medo desse sinal piorar. Que vai me dar cãibra aqui de segurar esse celular na mão. Então esse foi o ponto, né? E aí, por que tem um encontro da meditação cristã só com esse tema? Porque quando nós recitamos o mantra, o que Don Lawrence fala, John Main também, né? Na verdade, é para nós fugirmos não, né? Para nós lidarmos com esse nosso processo de autofixação. Porque se nós deixarmos a nossa mente solta, ela é muito autocentrada. Então, no meu processo de oração, eu vou ficar falando e pedindo um monte de coisa para Deus, né? Falar de todas as minhas necessidades, de todos os meus medos, de todas as minhas angústias. E, novamente, Lawrence e John Main nunca falaram que isso não é válido.
né, o que se fala é que, né, o próprio Evangelho diz, pedir, né, e vos será dado e tudo mais. O que o Lawrence fala só é que a meditação, ela complementa todas essas formas de oração e ela nos ajuda a ir para um nível mais profundo de relacionamento com Deus por meio da nossa comunhão com Cristo, né? Então, Jesus diz nos evangelhos, né, aquele que deseja ser meu seguidor deve negar a si mesmo, né? Isso, como eu disse, assusta muita gente, né? O deve negar a si mesmo. Para alguns isso parece uma autoanulação ou coisa assim. Só que quando a gente pega Coríntios, tem uma citação que fala o quê? Onde está o espírito, aí está a liberdade. E esse processo de deixar o eu para trás, no fundo, ele é muito libertador, né? Porque esse eu para trás, quando Lawrence fala, John Main fala, é o eu muito mais ligado às ilusões do ego. Eu cheguei a mostrar, eu não estou com a figura aqui porque eu estou no sítio, uma imagem que o Don Lawrence usa, que é um diagrama da meditação. E ele explica que nós saímos, quando a gente começa a meditar, o primeiro desafio é sair da mente macaco, que é aquela mente que fica distraída o tempo todo, pulando de pensamento em pensamento. Depois a gente tem que lidar com as nossas distrações psicológicas, que é um processo que, quando a gente começa a silenciar, ficar quieto, praticar a meditação, a gente pode encontrar com coisas que a gente não tinha tanto contato. Isso pode, no começo, incomodar e até assustar. E depois, no processo final, a gente entra nesse nosso centro, a mente com o macaco continua, nesse nosso centro, que é o nosso centro onde o nosso eu vive e respira junto com Cristo, né? E quem, né, já viu algumas coisas do Jung, quando a gente... Seria algo muito próximo, né, do que ele fala da individuação, quando a gente passa pela persona, que são as máscaras que a gente veste para lidar aí com o mundo, pela nossa sombra, e chegar no nosso self, né? Então, o Lawrence, quando ele desenha esse diagrama, ele fala dessa profundidade em relação ao nosso eu mais profundo, né? E aí, com o mantra, que é o eixo central do processo meditativo, ele é uma grande, vamos dizer assim, ferramenta que nos ajuda a sair desse autocentramento, em que nós fazemos da oração um processo só de pedidos e mais pedidos e tudo mais, né? E num dos encontros, né, a gente trouxe citações aí do Evangelho em que diz que a gente não precisa, né, pedir. Deus, com a sua onipotência, onipresença, ele sabe muito mais, né, do que a gente precisa, e ele sabe, muitas vezes nós não sabemos como rezar, né, então ele intercede por nós e ele reza por nós, né? Obrigada, amor. Então, esse processo, né, e o mantra, esse processo de recitar o mantra, na verdade, ele faz com que nós nos movemos do nosso eu, das nossas ilusões, dos nossos medos, em direção ao outro. E esse outro, na visão da meditação cristã, é o nosso encontro com Cristo, que vive no nosso centro, né? É o nosso templo, né? Nós contemplamos, nós honramos esse templo que existe em nós, né? E aí, o que o Lawrence fala é que nessa cultura materialista, muitas vezes a gente vai para a jornada de meditação falando o que eu quero de Deus, né? O que eu quero da vida, né? E isso acaba sendo muito limitado, muito egoísta, e a gente precisa transcender e transbordar isso, né? E daí não tem como não citar, né? Eu falei no encontro passado, Viktor Frankl, que, para quem conhece, é o fundador da logoterapia, que quando ele estava nos campos de concentração, ele dizia que se ele chegasse para os prisioneiros e falassem para eles, né, o que eles queriam da vida, eles não queriam mais nada, assim, diante de tantos horrores, atrocidades que eles viveram nos campos, eles não podiam esperar mais nada da vida. E Frankl dizia que a grande pergunta para a busca de sentido é o que a vida espera de você. Então, o processo de meditativo, ele faz com que nós saímos do o que eu quero da vida, ou o que eu quero de Deus, para o que Deus quer de mim, né? O que Deus espera de mim.
E essa é uma mudança de olhar e que a nossa relação com a profundidade, ela faz toda a diferença no nosso processo de relacionamento com Deus, né? É, eu, por exemplo, quando eu li essa parte de John Mann e de Lawrence, ficou muito forte para mim quando eu tive a experiência de perder um filho numa gestação, né, já avançada. E naquele momento, se eu tivesse uma visão muito autocentrada, se eu fosse partir para a reflexão do que eu quero de Deus, é óbvio que eu ia pedir que eu queria meu filho de volta, eu queria por que aconteceu aquilo, e leva para aquela série de indagações que para algumas pessoas elas começam a questionar a fé, né? Mas naquele momento, tudo o sofrimento, como o Viktor Frankl fala, né, ele tem sentido quando eu passei a perguntar o que Deus queria de mim com aquela experiência. E aí um universo se abre, né? Um universo de significados, de possibilidades, de aprendizados, e é essa entrega no colo do Pai que a meditação permite, né? E que a gente sai desse autocentramento de eu queria isso, eu queria aquilo, e não, se isso aconteceu, o que Deus quer de mim com isso, né? É um olhar diferente que vem com essa profundidade da meditação, né? E aí o deixar o eu para trás na meditação não está ligado a uma autorrenúncia, um escapismo, uma autorrejeição, né? Na verdade, a meditação ela nos leva em direção a quem nós realmente, né, queremos ou devemos ser, porque ela leva para a nossa essência esse centro, que é esse centro em que Cristo habita em nós, e ele, por meio do amor dele, e aí também entra a Trindade, né, o Espírito Santo enquanto age, é o amor do Pai e do Filho vivendo nos nossos corações. Por isso que é a prece do coração, né? Então, esse centro é um centro de liberdade, o nosso centro, porque é um local, é um espaço onde nós existimos em completa harmonia com Deus, né? E isso a gente não pode forçar. É algo que vem com a prática mesmo, né? Conforme a gente vai se entregando no processo de meditação, nós chegamos aí. E aí, por isso que o Lawrence fala que para tanta gente é difícil o processo meditativo, porque essa obsessão por nós mesmos ela nos distancia às vezes de Deus, né? E a gente, então essa é a essência do deixar o eu para trás. Não é uma autonegação, é a gente deixar algumas ilusões, alguns medos, para que a gente se entregue a esse centro, que é o nosso centro onde Cristo habita, e ali é onde nós vivenciamos o amor na sua plenitude, né? Nós vivenciamos a oração pura, a oração de coração, a oração que a gente não precisa verbalizar, que a gente apenas silencia e sente. E aí a gente sente essa plenitude, ou como eu falei em um dos encontros, quando Jung falava que, quando perguntavam para ele se ele acreditava em Deus, ele dizia que não, que ele conhecia Deus, né? Porque toda forma superficial de oração, ela está ligada à crença. Quando a gente experiencia a oração, quando a gente faz da religião uma experiência, a nossa relação com Deus é diferente. A gente conhece Ele de forma diferente. A obra de Frankl me marcou. O Frankl, para mim, né, o Marco colocou aqui, A Busca de Sentido, é a obra dele, Margarete. É um homem no campo de concentração. Falhou, mas voltando. Gente, então, ó, isso é do encontro 5, tá? Não vou entrar muito em detalhes, senão eu não consigo falar o que é do encontro 6. O encontro 6, que é o de hoje, oficialmente, ele é sobre os frutos da meditação. E é muito interessante porque, se alguém puder falar para mim só o tempo que tá da live aí já, tá? Só para me organizar aqui, porque eu subi aqui e não trouxe o relógio. Então, é interessante os frutos da meditação, porque até a forma, o nome que se dá a esse encontro é diferente, porque é o olhar do Lawrence e de John Mann em relação à meditação. Muitas vezes, a gente fala dos benefícios da meditação. As pessoas buscam, né, procuram sobre os benefícios. Só que benefícios
tá muito ligado aos benefícios físicos, psicológicos, né? Melhorar a atenção, reduzir pressão arterial, melhorar o foco e por aí vai, né? 20, 38 minutos. Faltam 20. Ou já passou 20 minutos, é isso? Deve ser 20, porque eu comecei mais tarde. Bom, então, e se vocês puderem só depois me passando, né, quando faltar 20 minutos, tá bom? Então, Lawrence diz que a meditação, ele fala sobre os frutos. E os frutos da meditação é diferente e é o que faz, vamos dizer assim, o que diferencia a meditação cristã de mindfulness ou de outras técnicas meditativas. Porque os frutos, eles vêm, né, de certa forma, com a graça. E eles vêm dessa nossa união com Cristo. Então, a meditação, o John Main cita, né, Gálatas, ele fala o seguinte, ó, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, bondade, felicidade, mansidão e autodomínio. Então, é diferente dos benefícios físicos da meditação, do relaxamento, da calma, da tranquilidade, do foco e outros pontos, né? São esses frutos do Espírito Santo que começam a crescer em nós. Obrigada, Dai. 20h40 agora, tá? Ótimo. Então tem meia hora, porque eu comecei 9h10, eu comecei 8h10, então a gente vai até 9h10, tá bom? Obrigada. Se vocês puderem me falar quando for 9 horas, tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, a diferença, né? Então, por que é fruto da meditação? Porque fruto é aquilo que cresce naturalmente dentro de nós. Conforme nós vamos nutrindo, nós vamos alimentando, nós vamos dando espaço, conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente, os frutos surgem. Então, não espere. Tá ótimo, Daya. Então não espere esses esses resultados imediatos que muitas vezes nós ocidentais buscamos dentro das nossas práticas. O fruto, né? O que o John Main diz é que a gente já tem uma semente dentro de nós. E essa semente, ela precisa ser, vamos dizer assim, cuidada, cultivada, para que ela realmente floresça e ela cresça. Então, a meditação, ela faz com que esses frutos, eles amadureçam em nós. E esses frutos, que são os frutos do Espírito Santo, citado, né, em Gálatas, né? De novo, eu vou falar os frutos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, eu sempre atropelo essa palavra, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Então, é engraçado que às vezes pergunta assim, como que eu sei que eu estou evoluindo na meditação, né? Como que eu sei que se eu estou indo bem no processo meditativo? E não às vezes as pessoas elas ficam monitorando o tempo que elas falam do mantra sem distração, quanto tempo elas conseguem meditar, se é 10, se é 20, 30 minutos. E essas são formas de mensuração muito racionais, né? Muito, de certa forma, nós julgamos o nosso processo meditativo o tempo todo. E o grande desafio, na verdade, e o que a gente tem que avaliar no processo meditativo é o quanto eu melhorei em relação ao meu amor pelos outros, meu relacionamento com os outros, a minha paciência, a paz que eu sinto dentro de mim, a bondade com os outros, né, o meu autodomínio, a mansidão. Esses são os frutos da meditação. Esses são os, né, na visão da meditação cristã, e é aí que ela se diferencia de outras formas de meditar, né? Então, deixa eu só virar aqui minha página, porque hoje eu estou sem o meu suporte aqui. Então, de novo, né? Os frutos, eles não são tão fáceis de medir, igual os benefícios. A paciência e o autodomínio melhoram sim. Aliás, quem puder compartilhar aqui embaixo, nos comentários, é legal isso, como a gente não está com uma interação física,
a gente só consegue essa interação um pouco mais distante, mas quando vocês puderem colocar quem já meditou, o que sente de evolução, né, em relação a esses frutos. Porque realmente é o tipo de coisa da meditação, como eu disse, que não adianta falar, não adianta ler muito, você tem que praticar e observar esses frutos, né? É isso que acontece no processo meditativo, né? Então, o que John Main diz é que quando nós começamos a meditar, esses frutos eles vão aparecendo aos poucos, né? Eles vão surgindo, mas é um processo que exige fé e exige disciplina, né? Ele sempre diz, a meditação ela é fácil, ela é muito simples, é você sentar e ficar 20 ou 30 minutos, 2 vezes por dia, com o seu mantra, recitando o Maranata, né, na tradição cristã. Então, ela não é complexa, né? Mas o que ela exige essa disciplina, e o que acontece muitas vezes com os ocidentais é que eles começam a meditar com uma visão simplista, uma visão que espera os benefícios da meditação, então eles querem algo rápido, um retorno rápido. Tem gente que é engraçado, começa a frequentar grupos de meditação e fala, ai, quando que eu começo a ver resultado, né? Essa coisa de querer o resultado logo, né? Em 7 dias você tem... E a gente fala, não tem, né, uma data que eu posso falar de que você vai ter os seus resultados, né? Então, isso são os frutos que eles, aos poucos, eles vão amadurecendo. Outra coisa muito interessante é que ele fala, John Main e Lawrence, que a meditação, com a prática meditativa, nós vamos nos tornando cada vez menos egocêntricos e mais amorosos. Então, você mede o resultado na meditação pela sua capacidade de amar os outros, amar a si mesmo, né, mas a sua capacidade de amor. E ele explica, ele dá um exemplo que eu acho muito bonitinho, assim, que ele fala que, por exemplo, a gente adora assistir filmes, né? Mas às vezes a gente deixa de assistir um filme que a gente gosta para assistir um filme com uma criança, por exemplo, com nossos filhos, porque a gente sabe que eles vão gostar daquele filme. Não é o filme que eu escolheria ver, mas pro meu filho, para minha filha, aquele filme é interessante. Então, aí o que ele explica é que isso nos dá alegria, de ver a alegria do outro, né? Então a meditação, ela vai fazendo aos poucos esse processo, e que a gente tira o olhar só da gente para também direcionar o olhar e o amor para os outros, né? Então, e ele fala, né, aqui, ele fala que os frutos da meditação não é um tipo egoísta de autorrealização, né? O que a gente descobre com esses frutos é que o meu bem, né, que para o meu bem e para o bem dos outros que estão próximos a mim, o amor, a paz, a paciência, a bondade, ela começa a afetar os nossos círculos, vamos dizer, sociais, né? Então, ela afeta a nossa família, ela afeta nossas amizades, ela afeta o nosso trabalho, e por aí vai. E isso é o crescimento espiritual, né? É quando nós aumentamos essa nossa capacidade do amor, não um amor romântico, como a gente conhece, né? E nos entregamos e vamos em direção ao outro. Então é muito bonito o processo meditativo, porque, veja, no encontro anterior, fala do deixar o eu para trás. E aí a gente descobre que deixando o eu para trás, na verdade, nós vamos... É um espaço não é de negação, né? Onde há o espírito, há a liberdade. É um espaço de liberdade e que nós vamos em direção ao outro, mas o outro com O maiúsculo, que é Deus, né, por meio no nosso encontro com Cristo. E quando nós temos esse encontro com Cristo, nós transbordamos em direção aos outros, que aí sim, né, são as pessoas que estão ao nosso redor, por meio desse amor, dessa paciência, dessa bondade, dessa mansidão, desse autodomínio, né? E por aí vai. E tem termômetros simples, assim, que a gente avalia o quanto a nossa meditação está indo bem ou não. Né? Nessa época de quarentena, é muito desafiador, né? Principalmente para mulheres que têm filhos pequenos, né? Para todo mundo é desafiador, mas existe uma questão que a demanda, né? O estresse, ele vem mais forte. E aí, quando você percebe que
por exemplo, teve uma situação que eu, com a minha filha, com a Clara, eu percebi que eu falei um pouco mais alto. Eu não tenho costume de falar alto, de gritar, coisa assim, e eu falei um pouco mais alto com ela. E aí eu percebi que era. Obrigada, Margarete. 13 minutos, tá. Então a gente tem mais 17 minutos. E aí eu percebi que eu tava meditando menos, estava mesmo, né? Por causa com a rotina da bebê acordando. E é rapidinho que você perde esse autodomínio, né? E essa paciência quando você não você deixa a sua meditação para trás. Então você vê os frutos ali, que não é também uma vez que você conquistou esses frutos que eles são perenes, né? É uma árvore, né? O nosso centro, a gente tem que se relacionar com ele, a gente tem que, vamos dizer assim, aguar essa plantinha todo dia, né? Para esses frutos florescerem, né? E aí, o John Main também fala que no Novo Testamento a gente não encontra uma espiritualidade do tipo consumidora, né? Uma espiritualidade do tipo obedeça estas regras e aí você terá tudo o que você deseja. Ele fala que no Novo Testamento o que nós encontramos lá que é o mandamento do amor, que é a revelação da verdade, né? Então, o amor, ele diz, é o ato de autodoação, né? E os frutos da meditação, eles são reconhecidos, eles são percebidos quando nós nos relacionamos com os outros, né? E ele fala que uma das ideias universais do Dalai Lama é que todos nós temos um bom coração, né? John Main até fez um encontro, ele conduziu um seminário com esse tema, né? Então, ele diz que cada religião tem sua própria singularidade, né? Mas as religiões, elas compartilham uma ideia comum, que é a bondade essencial do coração humano, né? E toda religião, né, é bonito essa forma como Lawrence diz sobre a religião, além do religare, né, que é nos reconectar né, com a nossa essência e com o nosso centro, ele fala que o objetivo da religião tem como, né, objetivo principal desenvolver a nossa bondade inata, a nossa semelhança essencial com Deus, né? Então somos feitos à imagem e semelhança, né, com Deus, exceto pelo pecado, e a religião ou a meditação, ela nos leva a acender essa fagulha, essa centelha que existe em nossos corações. A gente não precisa criar, né, na visão do Don Lawrence, o que ele diz é que nós nascemos com essa centelha viva e a meditação ela acende, né? Ela deixa essa centelha do amor mais forte em nossos corações, né? Então, toda religião, independente, né, de qual é a religião, Lawrence diz, ela resgata essa essência, ela resgata a bondade inata do ser humano. A gente teve um encontro com ele essa semana, e ele falando dessa questão do isolamento, e que a gente não... Às vezes a gente chega a duvidar, né, da bondade humana diante de tantas coisas que a gente ouve, escuta e tudo mais. E ele fala que nós não vamos voltar, né, dessa pandemia iguais. E que para algumas pessoas o isolamento tem sido muito, muito difícil, mas para outras ele tem sido realmente muito inspirador, no sentido de se reconectar com um ritmo mais adequado, falando também em relação a que o trabalho ele se tornou muito pesado para a gente, ele estava se tornando algo, um fardo, e que talvez tudo isso venha ressignificar uma série de coisas, né? Então, e acho que, quem sabe, isso tudo não é um momento também da gente resgatar e acender essa centelha de bondade, né? Ao mesmo tempo que a gente escuta absurdos, uma falta de humanidade, a gente enxerga, por outro lado, autos de bondade, de generosidade, um monte de coisa boa também acontecendo por trás da pandemia, né? Então, e o que o Lawrence diz, né? Que a meditação, ela se expressa, né, em termos de compaixão, de bondade, de perdão, de gentileza, de preocupação com os outros, de espírito de serviço, isto é, de um bom coração. E ele fala que a gente reconhece esse tipo de bondade no ser humano, como, por exemplo, independente da sua fé ou falta de fé, a gente consegue reconhecer Madre Teresa de Calcutá como, né,
um grande ser de bondade, o Papa Francisco, Dalai Lama e outros ícones aí. Ele fala que nós também devemos reconhecer essa bondade em nós mesmos, né? Porque nós temos ela está conosco, né? Só que muitas vezes a gente não tem cultivado, né? Então, o significado essencial da vida humana, na visão, né, de Lawrence e John Main, que eles ensinam, é o desenvolvimento desse bom coração, né? Então, muitas vezes a gente fala, né, qual que é o sentido da vida, né? Viktor Frankl fala muito sobre isso, mas o significado essencial da vida humana, John Main diz, é o desenvolvimento desse bom coração, né? É um amor, um altruísmo direcionado aí aos outros e visível na compaixão. E é interessante que uma vez, obrigada Margarete pelo tempo, pode ir me informando aí, está quebrando um galho hoje com a questão do tempo, me ajudando bastante. E uma vez perguntaram para John Main qual que era a melhor forma de se preparar para a meditação, né? E todo mundo esperava que ele ia falar de a postura física, você tem que sentar com a coluna reta, você precisa fazer suas respirações, você precisa usar um mantra e tudo mais. E a resposta que ele deu quando perguntaram qual a melhor forma de se preparar para uma meditação, ele dizia são pelos pequenos atos de bondade. Melhor forma de se preparar para a meditação são pelos pequenos atos de bondade. Então é muito bonito a forma como ele traduz isso, né? Ele diz, né, são os pequenos atos de gentileza. E a meditação, então os frutos da meditação, ele fala que eles começam a aparecer, né, com essa prática regular. Conforme a gente coloca a meditação com regularidade em nossa vida, esses frutos eles vão sim surgir. Por isso que é preciso ter paciência no processo meditativo. A gente não pode entrar na meditação com uma visão julgadora, racional, de eu quero uma receita pronta e resultados rápidos, né? Não funciona. Ele fala, é uma semente plantada no solo, que ela começa a germinar, crescer e passa por diversos estados, né? Então, existem uns períodos de aridez na meditação, e eu estava lendo outro dia aquele livro como que é? Cartas de um Jovem Aprendiz ao Diabo. O nome é feio, né? Parece que é estranho, mas ele chega a ser cômico. A forma como Lewis trata esse livro, que ele explica, né, como que nós muitas vezes podemos sair do nosso caminho espiritual. E uma das formas, um dos capítulos fala disso, de quando a gente está no período de aridez espiritual, que a gente para de meditar, ou que a gente acha que a meditação não é pra gente. E aí, na verdade, é onde existe um momento de maior intimidade, às vezes, com Deus, quando a gente está nesse período árido, assim. Ou, né, pegar São João da Cruz com a noite escura. Então, a gente tem que entender que esses frutos têm épocas de seca, né? Tem épocas que tá tudo muito vivo, tá com muito ânimo, mas tem épocas de seca e tudo bem, né? A gente tem que aceitar e ter a paciência de perseverar no caminho meditativo, porque o deserto, ele faz parte da jornada espiritual, né? Bom, então, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Que eu grifei aqui que era importante falar para vocês. Uma coisa importante que John Main diz é que alguns meditam ou vão no caminho espiritual, né, pensando na virtude, ou em serem, obrigada Margarete, em serem bons, né, em termos de uma própria força de vontade. E o que acontece é que, óbvio, a gente precisa da nossa força de vontade, mas ela sozinha não produzirá uma iluminação espiritual, né. O que ele explica é que a gente tem a força de vontade, mas né, o que é necessário é um binômio, é a fé de eu sentar todo dia, ficar 20 minutos em silêncio ou 30 minutos em silêncio 2 vezes por dia, aparentemente com a sensação de o que eu estou fazendo, isso parece que não é nada, eu ficar com um mantra repetindo por 20 minutos. Então isso exige uma fé, de você todo dia sentar para meditar.
Mas em contrapartida também existe a graça, né? A graça de Deus de estar ali, presente, por meio do seu Filho, em nossos corações. Então tem a nossa parte, que é a fé, e tem a parte dele, com D maiúsculo, que é a graça. E nessa junção é onde a experiência meditativa ela se consagra, né? Nesses dois movimentos. E aí o John Main também fala que das parábolas de Jesus, quantas delas não falam, né, referente a crescimento natural, sementes plantadas no solo, videiras que crescem, tem uma série de citações assim. Então, as sementes, né, como eu disse, desses frutos todos já existe dentro de nós. A gente procura algo, né, igual Santo Agostinho dizia, né, ó, tarde te encontrei, tão bela, tão rara, eu que procurava fora, mas estava dentro, né, já está aí a beleza, a plenitude, ela só precisa ser nutrida por meio desse encontro com o outro, que é Deus, né. Então, a meditação é um processo de combinação de fé e graça. Né? E isso é a diferença na meditação, estou falando, né, nossos encontros são todos a meditação cristã, então é a diferença de outras técnicas ou de outras ferramentas, né, que elas são todas válidas como meditação, mas elas não são uma meditação cristã, né, nesse sentido, tá? E a graça, né, John Main fala, é aquela presença misteriosa da energia do amor, né, a energia de Deus em nossas vidas que nunca está muito distante, né? A gente pode até em alguns momentos da vida esquecer, a gente pode ignorar, mas essa graça, essa semente sempre esteve lá, profundamente enraizada em nós, né? Então, só para a gente ir fechando aqui, por causa do nosso tempo, John Main diz, né, não há nada mais simples que a meditação nessa vida. Não há nada mais simples mesmo. É muito simples o processo meditativo. Não tem nada de complexo. Mas ele fala que simples não é fácil. Então, a gente precisa muitas vezes de apoio, de inspiração para meditar. Então, esse, como eu disse, como é o último encontro do curso introdutório, eu fiz um extra semana que vem, né? Eu farei um extra semana que vem sobre o Oblato, mas sobre o programa, ele é o último. É importante que vocês, quem se identificou com a prática e tudo mais, procurem na sua região grupos de meditação. Eu coloquei no WhatsApp, quem ainda não está no WhatsApp, no link, na minha bio do Instagram, tem lá um link para fazer parte do grupo, e eu vou mandar, provavelmente amanhã, uma lista de leituras. Eu já mandei alguns livros, mas eu vou mandar algumas outras referências para vocês continuarem nessa jornada. Mas não sei se vocês lembram do encontro sobre John Main e São Bento. Nós somos seres sociais, nós temos introversão e extroversão dentro da gente, então para alguns a comunidade, o grupo é muito importante, né? Então São Bento dizia disso da vida monástica, né? Ele ensinava você viver em comunidade, mas também viver em solidão, né? Ele viveu esses dois momentos. E então, para aqueles que querem continuar essa jornada, essa trajetória, eu recomendo muito que vocês acessem o site da comunidade. Lá tem os grupos, tem grupos que agora eles não estão mais acontecendo, né, diante da pandemia, mas tem grupo online também. Mas eu sei que tem pessoas que preferem um encontro físico mesmo, então tem no Mosteiro de São Bento em São Paulo, tem grupos em casa de pessoas, tem em algumas paróquias. Quem tem interesse em formar o grupo, às vezes fala assim, na minha cidade não tem, eu queria muito fazer, mas eu não tenho como. Escreve lá no WhatsApp, eu mando um material de como se monta um grupo de meditação cristã. Às vezes você pode começar com essa semente na região que você mora e tudo mais, né? Então, para essa prática, para a gente se manter vivo no caminho, muitas vezes a gente precisa de apoio, a gente precisa de inspiração, né? E vocês vão ver que quando vocês encontram a meditação, ela nos transforma tanto, ela nos revigora tanto,
né, faz tanta coisa pela gente, porque é algo natural você querer compartilhar esse dom com outras pessoas, para que mais pessoas possam encontrar isso que já está aí, é, de fácil acesso, né? Então, eu vou, antes da gente fechar, eu vou ler 2 trechos antes da gente meditar, e como hoje é o último encontro sobre meditação, o próximo é sobre os oblatos, que são pessoas que tomam uns votos dentro da nossa comunidade para se tornar monástico no mundo. Então, eu vou, se vocês tiverem alguma outra dúvida, coloquem aqui embaixo que eu vou responder, tá? Diante da conexão possível. Ainda bem que deu certo, você viu? A graça, eu tive fé, fiz 3 vezes para tentar essa conexão funcionar e a graça deu certo, estamos aqui até o final. Então, eu vou ler 2 trechos aqui. O primeiro, eu já, na verdade, só queria reler, né, para fixar aí no nosso coração os frutos da meditação conforme a carta aos Gálatas, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Ok? Então, esses são os frutos da meditação. A sua jornada, você veio até aqui, mas você pode continuar o seu processo meditativo e você vai perceber tudo isso no seu relacionamento com os outros, né? E um outro trecho de John Main, que ele fala: a meditação é uma disciplina para toda a vida. Ela nos conduz a um sempre crescente aprofundamento da liberdade de espírito e de celebração da vida. Essa é a jornada, né, meditativa. É quando nós caminhamos em direção a um dia, né, podemos falar, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É esse movimento em que nós deixamos o eu para trás, nosso autocentramento, nossa visão às vezes egoísta, para ir em direção ao outro com O maiúsculo, que é Deus, por meio do seu Filho, Cristo, que habita em nosso centro, em nossos corações. E quando nós somos tomados por esse amor de Deus, ele é tão grande e ele é tão forte que ele não cabe dentro da gente. E aí a gente transborda esse amor, e esse amor começa a ir em direção aos outros, por meio da paz, da paciência, da bondade, do autodomínio, desses frutos. E aí a gente percebe que é a jornada meditativa. E a gente percebe o quanto nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, exceto pelo pecado. Então, a meditação é uma jornada interior. Recomendo muito. Um dos livros mais bonitos, eu acho, do Don Lawrence é Jesus, o Mestre Interior. É Jesus nos guiando e nos levando em direção àquilo que nós realmente queremos ser. Né? Quando a gente deixa de lado todas as nossas ilusões, todos os nossos medos e tudo o que é supérfluo, e nos dedicamos ao que é essencial. Então é isso em relação à meditação que eu tinha para falar com vocês. Foi uma grande alegria estar nessa jornada com vocês. Eu peço desculpa hoje pela conexão. Realmente eu estou bem isolada aqui, o lugar que eu estou é bem distante de tudo. E nós meditamos agora. Cada um medita, né, na sua casa, em silêncio, lembrando, antes da meditação, nós devemos colocarmos em postura de meditação, com as costas retas, os pés apoiados no chão para quem for meditar sentado. Nós devemos relaxar o nosso corpo e fazer algumas respirações profundas para estarmos no momento presente. E aí nós começamos a recitar o nosso mantra Maranata, vinde Senhor Jesus, né? E aí nós ficamos aí nesse processo. Não julguem sua meditação, não avaliem o quanto vocês se distraem, não pensem quantas vezes o mantra fugiu, não se avalie como um bom ou mau meditador, apenas observe suas relações, observe como o amor cresce, como a sua paciência
ela é nutrida e como esses frutos começam a crescer em vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta aqui, rapidinho, antes da gente fazer a meditação. Margarete, obrigada, isso falou gratidão por nada, que é isso, foi uma alegria estar com vocês. Se puder falar só o tempo, quando é o tempo aí, se alguém puder só informar. E se alguém tiver dúvida, e aí a gente já vai meditar, porque provavelmente vai cair daqui a pouco aqui. Amém. Abençoe todos nós. Tem alguma pergunta? Eu não sei porque tem um delay, né? Entre a conexão. 21:07 vai cair. Então, gente, se você, vamos fazer assim, ó. Quem tiver pergunta, manda pelo chat do WhatsApp e eu respondo todas por lá, tá bom? Porque aqui vai cair 21:08, vai cair 21:10. Aqui vai cair. Então, entra lá no WhatsApp e coloca as dúvidas e eu respondo todas aquelas que eu souber, tá bom? Então é isso. Vamos ficar em silêncio. Eu vou fazer a prece inicial e aí eu fecho aqui o vídeo e vocês continuam meditando. Eu medito aqui, cada um medita em sua casa. E lembre, Cristo dizia, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá. Então nós sabemos que nós estaremos todos agora juntos na cela do nosso coração e conectados com esse amor de Cristo. Então vamos fazer a oração inicial. Pai do céu, abra nossos corações para a presença silenciosa do Espírito do seu Filho e nos conduza a este misterioso silêncio onde o seu amor é revelado a todos aqueles que o procuram. Maranata, vinde, Senhor Jesus. Boa meditação para todo mundo.